Jesus que está chegando agora. Boa noite, Fernanda, paz. Boa noite, Rafa, paz. Boa noite, Nétia, paz. Boa noite, Junião, meu irmão, paz. Jonathan, sejam bem-vindos. Jonathan da paz, boa noite. Irmãos, eu peço que vocês coloquem aí no aviãozinho, comece a enviar essa live para outras pessoas, comece a convidar as pessoas para que Deus possa abençoar a vida dessas pessoas também nessa noite. A paz, meu irmão Jonas, seja bem-vindo, meu irmão. A paz, Nath, bem-vinda, irmã. A paz, Naís, boa noite. Paz de Jesus a todos. É um prazer rever o povo de Deus, mesmo que distante, mesmo que na ausência, nós estamos presentes. A paz de Jesus a todos. A paz a quem vai chegando. Convida as pessoas para entrar nessa live. Que Deus tenha um encontro marcado com a gente nessa noite, nesse momento de devocional. E nessa noite Deus vai falar com a gente algo bastante interessante. Algo que Deus falou forte ao meu coração através de conhecimento revelado e conhecimento adquirido. Como isso está relacionado à desobediência, como isso está relacionado muitas vezes à nossa incapacidade de vencer o pecado, de vencer os vícios. Eu tenho certeza que essa live ela vai mudar a tua vida, essa live ela vai trazer conhecimento para o teu coração, essa live vai te dar suporte para você começar a vencer algumas batalhas da sua vida, para que você comece a andar em vitória. Eu tenho certeza que essa live vai ser tremenda nessa noite, essa live vai ser uma bênção. E eu convido a você que está chegando agora a enviar, apertar no aviãozinho, convidar mais pessoas para estarem aqui com a gente essa noite. Vai ser uma noite maravilhosa. E eu já vou colocar o versículo ao qual a gente vai trabalhar nessa noite. Está lá em Gênesis. Gênesis capítulo 2. Os versos do 15 ao 18. Então já vai abrindo a sua Bíblia. Já vai abrindo a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 2, do verso 15 ao verso 18. Deus quer trabalhar conosco através dessa reflexão. Tem umas mensagens importantes a qual Deus vai trabalhar nessa noite. E é maravilhoso conseguir perceber, conseguir enxergar o mover de Deus, né? Enquanto o mundo tenta parar, o inimigo tenta parar, pensando que a igreja de Cristo iria estar parada nesse momento, mas na verdade o que está parado são os templos. Os templos estão fechados, mas a igreja, que é eu e que é você, a gente está em um movimento, a gente está evangelizando, a gente está levando Jesus, porque Ele prometeu que a porta do inferno não vai prevalecer contra a sua igreja. O inferno não pode destruir a igreja de Cristo, o inferno não pode nos atacar, pelo contrário, é nós que vamos lá na porta do inferno, é a gente que empurra o pé na porta do inferno, a gente vai lá e vai saquear almas para Jesus, a gente vai ganhar vidas que estavam se perdendo para o reino de Deus, e a igreja, que é eu e você, não para. A igreja não para. Jesus falou que onde tiver 2 ou mais reunidos no seu nome, Ele estaria ali presente, e Ele está aqui hoje. Aqui está a igreja de Cristo, a igreja que não para. Eu sei que essa mensagem vai alcançar pessoas, eu sei que essa mensagem vai chegar aonde ela tem que chegar, e que você possa enviar essa mensagem também, e no final dessa live você possa compartilhar o máximo possível, porque vai ser bênção na sua vida, vai ser bênção na vida das pessoas que você compartilhar. Eu tenho certeza disso. E vai ser uma noite de aprendizado hoje. Vai ser uma noite de ganhar, de adquirir conhecimento. E eu tenho certeza que esse conhecimento, atrelado à sabedoria do Senhor, a gente vai conseguir pôr em prática alguns princípios fundamentais para a nossa vida, alguns princípios básicos que eu e você, a gente precisa saber nesse momento que a gente está enfrentando, que a gente está passando por dificuldade. E o que a gente tem que fazer nesse momento, irmão, em que o templo está fechado, mas a igreja está em movimento, a gente tem que ser igreja. Igreja a gente não vai, igreja a gente é. Cristão, você é todo dia, irmão. Não é ir a um culto no domingo ou assistir uma live que te faz crente, que te faz cristão. Não, não é isso.
é a tua intimidade com o Senhor, é o teu dia a dia, é o teu devocional, é o teu momento de oração, é o teu momento de intimidade com o Senhor que torna a tua caminhada mais forte ou mais fraca, que mostra se você vai ter força para enfrentar as batalhas ou não. Nesse momento que vem dificuldade, tem vindo um monte de distração, querendo roubar a nossa atenção de Deus. É incrível, irmão. É incrível o quanto a gente falava que às vezes a gente não tinha tempo para Deus, a gente não tinha tempo para parar para orar, para ler a Bíblia, para ir para uma igreja, e a gente agora está com muito tempo e a gente ainda não continua priorizando a Deus. Então o problema não era a falta de tempo, o problema era a falta de prioridade. Deus, ele não tinha se tornado a prioridade na tua vida. Deus ainda, na vida de algumas pessoas, ele não está no lugar de prioridade, não está no centro da sua vida, não está no centro da sua casa, do seu relacionamento. E esse é o lugar que ele tem que estar, irmão. É esse o lugar que Deus quer estar na tua vida, irmão. Se você não der o primeiro lugar para Deus na sua vida, ele não aceita segundo e terceiro lugar, irmão. Ele não aceita. Algo interessante eu estava vendo hoje, eu estava lendo um livro, hoje não, ontem, e falava algo. Se Deus aceitaria isso. Eu queria saber se você fosse se casar com uma pessoa, você que é homem fosse casar com uma mulher, e se você que é mulher fosse casar com um homem, será que você aceitaria se essa pessoa chegasse para você e dissesse: olha, meu amor, eu vou casar com você, você vai ser o primeiro na minha vida, mas eu tenho vários amantes, mas você vai ter o lugar de prioridade. Você vai ser a prioridade, você vai estar no primeiro lugar na minha vida. Eu vou viver para você, mas eu tenho amantes que vai ser segundo, terceiro, quarto lugar. Será que você aceitaria isso? Será que você queria casar com uma mulher que você fosse a prioridade dela, mas que tivesse várias outras coisas em segundo, em terceiro, em quarto lugar, vários outros homens? E você que é mulher, será que você casaria com um homem que você seria a prioridade dele, mas teriam outras mulheres? Provavelmente não. Mas é isso que a gente quer fazer com Jesus. Talvez a gente até quer botar Jesus no lugar de prioridade, quer botar Jesus no centro da nossa vida, mas a gente não quer renunciar às outras coisas. A gente não quer abandonar a nossa vida, os nossos gostos, as nossas vontades. A gente está colocando Jesus talvez no centro, mas está deixando, ó, Jesus, tu tá aqui no centro, mas tem várias outras coisas que vão te roubar de mim, que vão roubar a minha atenção, que vai me fazer ficar longe de ti. E a gente quer que Jesus aceite isso, irmão. Mas se fosse o contrário, a gente não aceitaria. E a Bíblia fala que aquele que não renunciar a tudo para seguir Jesus não está pronto para ser seu discípulo. Aquele que não carregar a sua cruz e seguir Jesus não está pronto para ser o seu discípulo. E você quer viver uma vida que talvez Jesus esteja no centro, mas existam várias outras coisas, distrações que têm roubado a sua atenção de Deus, que têm roubado o lugar de prioridade que deveria ser de Deus. É incrível, né, irmão? O quanto a distração nesse momento tem roubado a nossa atenção. O quanto programas, o quanto outras coisas têm roubado a atenção que deveria ser de Deus. Não estou dizendo que é errado ou que é pecado, irmão. Mas estou dizendo que você poderia dar mais a Jesus. Se você parasse e refletisse agora e falasse: será que é só isso que Jesus merece? Será que é apenas esses 10, 15 minutos que eu estou dando de oração? Será que é só esses 10 ou 15 minutos de leitura bíblica? Será que é só orar quando eu me acordo? Será que é só orar quando eu vou dormir? Será que é só isso que Jesus merece? Ou será que ele merece muito mais? É esse convite que Jesus tem falado e tem feito ao nosso coração. Agora eu e você tem tempo. Mas será que Jesus está tendo tempo na nossa vida? Será que estamos dando tempo para Jesus? Estamos priorizando Ele como Ele deveria ser priorizado? É isso que Jesus está querendo convidar a gente nessa noite, irmão. E eu peço que você pegue a sua Bíblia agora nesse momento, que você que está chegando, que fique aí, manda um aviãozinho, convida pessoas para essa live. Essa live vai abençoar a vida de muita gente. Eu queria que você acompanhasse a leitura bíblica comigo,
lá em Gênesis capítulo 2, versículo do 15 ao 18, e a gente vai falar algo bastante interessante nessa noite, que é sobre conhecimento adquirido e conhecimento revelado. E o que isso repercute na nossa obediência ou não aos mandamentos de Deus, o que isso repercute na nossa caminhada cristã, na nossa constância, como isso nos ajuda a não cair na metade do caminho. Eu convido você a abrir a sua Bíblia agora nesse momento, Gênesis capítulo 2, versículos do 15 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. Assim Deus, o Senhor, tomou o homem e colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Versículo 16. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda a certeza morrerás. Versículo 18. Então declarou o Senhor: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Essas são as palavras da salvação e por ela a gente dá graças a Deus. Irmão, eu convido você nesse momento a fechar seus olhos, a fazer um momento de oração para que Deus fale ao nosso coração. Senhor Deus, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, pela vida que tu tem nos dado, pela saúde que tu nos desse nesse dia, Pai. Tu és misericordioso, tu és infinito, tu és maravilhoso, Senhor Jesus. E nada pode nos separar desse teu amor, Senhor Deus, nem a profundidade, nem largura, nem distância, nem principado, nem potestade, nada, nem a dificuldade, nem as provações, Senhor Jesus, porque nós sabemos que todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que te amam, Senhor Deus, e nós te amamos, Pai. E mais uma vez na tua presença, na tua santa presença, Pai, queremos te pedir que o teu Espírito Santo faça uma aplicação personalizada ao nosso coração, à nossa vida, Senhor, e que essa palavra ela possa ganhar força, que essa palavra ela possa frutificar, que essa palavra ela possa cumprir com o propósito ao qual ela está sendo liberada, Senhor Jesus. E eu declaro na autoridade do teu nome, Pai, que ninguém vai sair dessa live, Senhor, da mesma maneira que chegou, porque a tua palavra jamais ela volta vazia, Pai. E é no teu nome lindo, maravilhoso, nome santo e grandioso, o nome de Jesus Cristo, que se dobra todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, Pai. É que nós louvamos, adoramos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Então, irmãos, essa palavra que a gente leu lá em Gênesis capítulo 2, ela fala algo interessante e a gente quer começar a falar sobre conhecimento revelado e conhecimento adquirido. Eu não sei se você conseguiu perceber, mas quando Deus dá a ordem, quando Deus fala para Adão que ele não pode comer do fruto do bem e do mal, ele não pode comer daquela árvore, ele poderia comer de qualquer outra árvore, ele só não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Naquele momento que Deus fala com Adão, Eva ainda não existia. Quando a gente vê no versículo 18 que a gente leu, é que ele falou: não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer uma pessoa ou uma mulher para ajudá-lo, para ficar ao lado dele. Então, nesse momento que Deus revela uma informação, nesse momento que Deus passa algo para Adão, a mulher ainda não existia. E é a partir desse pressuposto que eu expliquei para vocês agora que a gente vai basear essa nossa conversa de hoje à noite. Então, Adão, ele teve um conhecimento revelado de Deus. Deus se revelou, Deus deu um ordenamento, Deus falou com Adão. Mas Eva, ela não teve esse conhecimento revelado. Eva teve um conhecimento adquirido. Quem foi que disse para Eva que ela não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Adão. Não foi Deus que falou para Eva. Eva apenas ficou sabendo porque Adão falou para ela. Então Eva ela teve um conhecimento adquirido, enquanto Adão ele teve um conhecimento revelado daquilo que Deus queria. E o conhecimento, quando eu falo de revelação,
Quanto maior a revelação de Deus, isso mostra maior intimidade, maior relacionamento, maior busca, maior profundidade. Então Adão tinha esse laço com Deus mais forte do que Eva. Por quê? Porque ele tinha conhecimento revelado de Deus. Eva tinha apenas conhecimento adquirido de Deus. E por ela não ter esse nível de intimidade, por ela não ter esse nível de profundidade, esse nível de conhecimento, esse nível de busca que Adão tinha, ela ficou mais susceptível a engano. Ela ficou mais fraca, ela conseguiu ser tentada, ela caiu na tentação. Porque quando a gente sabe sobre alguma coisa, é diferente de conhecer profundamente aquilo. Deixa eu trazer um exemplo para que você possa entender. Eu e você, a gente sabe que tomar Coca-Cola, ela faz mal. Tomar Coca-Cola, ela pode nos matar. Tomar Coca-Cola vai fazer ruim para mim e para você. Mas só pelo fato da gente saber isso, eu pergunto a você, você parou de tomar Coca-Cola por causa disso? Eu deixei de tomar Coca-Cola por causa disso? Provavelmente não. Porque a gente teve um conhecimento adquirido de que algo nos fazia mal. Mas é totalmente diferente de uma pessoa que ficou doente por causa da Coca-Cola. Uma pessoa que quase chegou à beira da morte porque tomou Coca-Cola, provavelmente ela não vai beber mais Coca-Cola. Porque ela não só teve um conhecimento adquirido de algo, mas ela teve um conhecimento revelado do mal que aquilo poderia fazer. E o que a gente precisa entender é esse princípio aqui, irmão. Que Adão tinha conhecimento revelado e Eva não tinha, ela tinha apenas o conhecimento adquirido. Por isso que a cobra, ela foi tentar Eva e não foi tentar Adão. Porque talvez a cobra até tenha tentado ir conversar com Adão, mas Adão fez, oxe, sai pra lá, cobra, eu quero conversar contigo. Mas aí a Eva, ela deixou ser tentada. Eva deixou aquela conversa fluir. Eva deixou aquela conversa acontecer, coisas que não deveriam estar acontecendo na vida dela, ela deixou que fosse chegando e aquilo destruiu a vida dela. E talvez esteja acontecendo na tua vida hoje, talvez porque você apenas tem um conhecimento sobre Deus, um conhecimento adquirido, você não tem aquela intimidade, aquele nível de profundidade ainda, por isso que você está andando e caindo no pecado, caindo em vícios, você não consegue ajustar a sua vida da maneira que deveria, você tem conversado com pessoas que não deveria deixar estar conversando com você, você está deixando o mal entrar, bater na sua porta e logo, se isso continuar, você vai cair. E foi isso que aconteceu com Eva. Ela foi enganada pela cobra, porque ela tinha apenas o conhecimento adquirido de Deus. Ela não tinha o conhecimento revelado de Adão. Por isso que ela estava mais sujeita ao engano. E mais uma coisa eu quero falar importante, a gente precisa saber que conhecer sobre Deus é diferente de conhecer a Deus. Deixa eu falar de novo. Conhecer sobre Deus é diferente de conhecer a Deus. Conhecer sobre Deus, irmão, é você talvez apenas só assistir live, talvez você uma vez ou outra ler a Bíblia, uma coisa esporádica, você apenas conhece sobre Deus, mas você não conhece a Deus intimamente, você não tem intimidade com Deus, você não tem aquele momento de conversa, aquele momento do secreto, você não conhece a Deus face a face, aquele que fala contigo durante as tuas orações, você só conhece sobre Deus. E é totalmente diferente conhecer sobre Deus e conhecer a Deus. Você só vai saber quem verdadeiramente é Deus se você conhecer Ele intimamente. Se você buscar Deus, se você buscar intimidade, se você buscar secreto a Deus, até a Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. É só assim que a gente vai encontrar realmente a Deus. É só assim que a gente vai entrar nesse lugar de intimidade. Quando a gente fazer da nossa busca uma busca incessante. Quando a gente priorizar. Quando a gente buscar Deus de todo o coração. A gente vai começar a conhecer a Deus verdadeiramente. Conhecer a Deus face a face.
Porque conhecer sobre Deus, irmão, você só está adquirindo conhecimento. Você está recebendo informação. Aquilo que você está fazendo agora, que eu estou falando para você, você está conhecendo sobre Deus. Eu estou te passando apenas conhecimento. Toma conhecimento, mas você vai ter que escolher o que você vai fazer com conhecimento, e isso é sabedoria. Conhecimento, irmão, deixa para que você entenda claro. Conhecimento é a quantidade de informação que você aprendeu ou que você recebeu. Sabedoria é você saber aplicar o conhecimento adquirido. Deixa eu falar de novo para você entender. Conhecimento é a quantidade de informação que você aprendeu ou recebeu durante a tua vida. Isso que você está recebendo agora é conhecimento. E sabedoria é você saber aplicar de maneira correta o conhecimento que você recebeu. E é por isso que é tão importante sabedoria. É por isso que Deus fala, se você não tem sabedoria, peça, mas peça com fé, que Deus dá a todo liberalmente. Então a gente precisa ter sabedoria para aplicar os conhecimentos adquiridos. Não adianta, irmão, só você ler a Bíblia, não adianta você saber quais são os princípios que a Bíblia fala, não adianta você saber quais são as condutas que a Bíblia está mandando você aplicar na sua vida, se você não põe em prática, se você não age com sabedoria, se você não tem sabedoria para aplicar aquilo que você está aprendendo, irmão, nada na tua vida vai mudar. A tua vida nada vai mudar, você vai continuar fazendo as escolhas erradas, você vai continuar indo para o caminho errado, porque você apenas está tendo conhecimento, mas está aplicando de maneira errada. Não está aplicando com sabedoria, não está aplicando da maneira que Deus está querendo que você aplique. E isso não muda nada, irmão. Por isso que a Bíblia lá em Provérbios fala que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. E a tola, ela destrói com suas próprias mãos. O que é a mulher sábia, irmão? Ou o homem sábio? É aquele que recebe conhecimento, recebe as informações e sabe aplicar da maneira correta para que sua família não seja destruída, para que sua casa não seja destruída. É aquela pessoa que sabe o momento que tem que escutar, sabe o momento que deve falar, sabe o momento que deve pedir perdão ou não. Então, essa é uma pessoa sábia. Essa é a mulher sábia que sabe aplicar com sabedoria todo o conhecimento que recebeu de Deus. Todo o conhecimento que tem recebido através da palavra do Senhor Jesus. E é isso que Deus quer trazer para a nossa noite, para o nosso coração hoje. Que não adianta você apenas conhecer sobre Deus se você não está conhecendo a Deus intimamente, se você não está tendo esse momento de intimidade, de busca, de entrega, de priorizar a Deus na sua vida, se você não está sabendo aplicar com sabedoria o que Deus tem falado com você. Jesus, ele fala, irmão, de uma parábola, de uma história, que ele fala que tem dois homens. Um é sensato e o outro é tolo. Ele fala que aquele que ouve as palavras de Deus e aplica, que pratica, que aplica com sabedoria, que começa a pôr em prática na sua vida, ele é sábio e ele é comparado a uma pessoa que construiu a sua casa na rocha. E quando vier a tempestade, quando vier a dificuldade, essa casa não vai cair. Mas ele fala que o outro homem que construiu a sua casa na areia, ele é tolo, ele é insensato, porque ele apenas ouviu a palavra, mas não põe em prática. Ele compara as pessoas que recebem conhecimento, mas não põem em prática isso no seu dia a dia, como uma pessoa insensata, como uma pessoa tola, construiu sua casa na terra, na areia, e quando vier a tempestade, quando vier a dificuldade, a sua casa vai ser destruída, irmão. Deus me falou uma coisa interessante e eu nunca tinha percebido sobre essa história. Quando eu li as primeiras vezes essa história que ele conta, eu ficava imaginando, que eu gosto de imaginar quando eu leio a Bíblia, eu ficava imaginando um cara que construiu a sua casa na terra, no nível baixo, e um cara que construiu lá em cima da montanha, na rocha, lá em cima. Mas não é isso que Deus está falando. O que Deus me falou é que todos dois construíram a casa no mesmo lugar,
A diferença é que esse aqui cavou, esse aqui buscou, esse aqui quis ter intimidade, esse aqui fez cavar, foi lá na terra, começou a cavar, gastou tempo, passou tempo buscando a Deus até chegar na rocha. E quando chegou na rocha, ele edificou a sua casa. Agora, esse aqui, ele era preguiçoso, ele era desanimado, ele não queria cavar, ele não queria ter intimidade com Deus, ele não queria buscar e construir sua casa em cima da areia. Ele não cavou para cravar na rocha. E a dificuldade, a tempestade, quando vem, ela vem e bate nas duas casas. Só que essa desmorona porque estava na terra. E essa que tinha alicerce, e essa que tinha fundação, ela permanece em pé. E assim é eu, assim é você, irmão. Se você estiver recebendo essa mensagem e se você começar a pôr em prática aquilo que Deus tem falado para o teu coração, aquilo que a Bíblia pede para que a gente faça, irmão. A gente não pode ser tolo. Nós precisamos de ter esse conhecimento revelado de Deus, de ter esse momento de intimidade, esse momento de busca, porque em Jeremias 33:3 diz: invocar-me-ei e responderei-te coisas grandes e insondáveis, ou coisas grandes ou desconhecidas. Quando a gente invoca ao Senhor, quando a gente busca a Deus intimamente, de todo o nosso coração, Ele responde ao nosso coração. Ele se revela a mim e a você. E o que a gente precisa, irmão, é ter esse momento de intimidade, é ter a revelação de Deus na nossa vida, porque só essa revelação pode mudar a tua realidade. Só essa revelação é que muda a tua história. Outras coisas não vão mudar. Conhecer só sobre Deus não vai mudar, irmão. As dificuldades que nós estamos enfrentando é a mesma para mim, é a mesma para você, irmão. Essa pandemia que está acontecendo é para todo mundo. Mas a maneira de enfrentar essa dificuldade, esse problema, esse surto, é que vai fazer toda a diferença. É que vai fazer você se desesperar ou fazer você ter esperança. É isso que a gente precisa entender. O que fazer na dificuldade? O que fazer no problema? Nós precisamos buscar a Deus, buscar a face de Jesus, ter intimidade com Ele. E é isso que Deus quer falar no primeiro lugar no nosso coração. Que a gente precisa de ter intimidade, conhecer a Ele intimamente, não apenas conhecer sobre Ele. E a gente conseguiu perceber essa grande diferença com Adão e com Eva. Adão tem um conhecimento revelado de Deus, Eva apenas tinha um conhecimento adquirido e ela foi tentada mais fácil e ela caiu, sucumbiu ao desejo porque ela apenas tinha uma revelação, não tinha uma revelação, ela tinha um conhecimento adquirido de Deus, ela não tinha intimidade, ela não tinha busca. E a segunda coisa que Deus falou no meu coração e o que a gente precisa entender é que quando a gente não tem essa revelação de Deus, quando a gente não tem esse nível de intimidade com Deus, muitas vezes a gente faz coisa errada, a gente peca e a gente não sente nenhuma culpa pelo pecado. A gente não sente nenhum peso no nosso coração. Talvez quando a gente faça a coisa errada, que a gente não tem Deus na nossa vida, a gente sinta aquele remorso por causa de éticas morais que estão sendo quebradas. Mas aquele convencimento do pecado que o Espírito Santo traz na nossa vida, a gente não tem. E é isso que tem acontecido com o mundo, irmão. O mundo lá fora, as pessoas não têm um conhecimento revelado de Deus, apenas têm um conhecimento adquirido. As pessoas conhecem sobre Deus, as pessoas sabem quem é Jesus, mas a gente vê que nada disso mudou ou transformou a vida dessas pessoas que estão no mundo. Nada muda, eles continuam a pecar, continuam a fazer coisas erradas, continuam a fazer escolhas erradas e não tem problema nenhum, tá tudo certo. Mas eu quero trazer uma chave para o teu coração, porque tudo isso acontece com eles, porque ele não tem intimidade, não tem revelação. Mas uma chave que Deus traz ao nosso coração através dessa leitura que a gente fez. Veja que interessante, Deus havia falado que se eles comessem daquele fruto, eles morreriam. E Eva, que não tinha um conhecimento revelado de Deus, que não tinha essa percepção do Espírito Santo no seu coração, a gente percebe que ela come o fruto, mas nada acontece com Eva.
a Bíblia fala que como se nada tivesse acontecendo, parece que estava tudo normal. Ela comeu o fruto e achou que estava tudo tranquilo, a tal ponto que ela pegou o fruto que comeu e foi levar para Adão comer sem peso nenhum, sem culpa nenhuma. E eu ficava pensando, mas Deus, como essa mulher é ruim? Porque quando a pessoa é ruim, a pessoa faz isso. A pessoa, quando entra num poço, quando a pessoa faz alguma coisa errada, que está no fundo do abismo, parece que a pessoa quer puxar a outra para dentro. E eu estava vendo Eva assim. Mas Deus me falou que o que faltava a Eva, porque ela fez isso, o que faltava era intimidade, que ela não tinha. E quando ela deu o fruto a Adão, que Adão come, a Bíblia fala, no mesmo momento, ele percebeu que estava nu. Eva não havia percebido isso. O peso do pecado, a culpa pelo pecado não tinha entrado no coração dela, porque ela não tinha revelação de Deus. Mas foi diferente com Adão. Adão que tinha revelação de Deus. Adão que tinha intimidade com Deus. Quando ele come daquele fruto, a Bíblia fala que ele percebeu que estava nu. Veja o quanto a intimidade ela pode mudar ou não a nossa consciência de escolhas erradas, a nossa consciência de andar em pecado ou não. Talvez seja por isso, irmão, que você ainda não está andando em vitória. Talvez seja por isso que as suas escolhas não têm sido as escolhas que Deus faria ainda. Talvez você tenha caminhado, tenha caído, tenha tropeçado, e levanta, e caminha de novo, e cai de novo, e você não sabe por que isso está acontecendo. Mas o que eu quero trazer para o seu coração, irmão, é que a graça do nosso Senhor Jesus, a graça de Deus, não é apenas para nos salvar. Não foi apenas para nos salvar a graça, mas a graça, ela é empoderadora para te libertar do pecado, para te libertar da escravidão. Muita gente tem uma percepção errada hoje da graça. Muita gente acha que a graça hoje é uma liberalidade para poder chutar o pau da barraca, para poder pecar. Ah, Jesus pagou o preço pelo meu pecado, pelas minhas culpas, eu não posso fazer nada, quando eu cair eu peço perdão e está tudo certo, e a gente acha que é só isso. A graça de Jesus Cristo não foi só para nos salvar, é a graça que nos salva, é ela que nos salva. Mas não é só isso, a graça ela foi nos dada para nos dar poder para ser liberto de uma vida de pecado, de uma vida de desobediência. A Bíblia fala que a lei só serviu para mostrar a incapacidade do homem de obedecer a Deus. Mas a graça, ela mostra, a graça, ela nos empodera que agora nós podemos e devemos andar em vitória. O cristão não tem que ser aquele que vive pecando e caindo, não. Quem foi que disse isso? A graça, ela te dá poder para você sair do lugar de desobediência para vir lugar de obediência, para que você saia do lugar de escravidão do pecado para liberdade abundante em Jesus Cristo, para que você saia do lugar de maldição para o lugar de bênção, para que você saia do lugar de morte, de dor, de sofrimento para um lugar de vida e vida eterna. É a graça que empodera, é a graça que faz com que você consiga andar em vitória. E como é que a gente consegue essa graça, irmão? Ela vem através da fé. Efésios 2 fala isso. E pela graça sois salvos por intermédio da fé. E como é que a gente recebe essa graça que salva, essa graça que empodera? Através da nossa fé em Jesus Cristo, irmão. Quanto mais intimidade, quanto mais busca, quanto mais renúncia na sua vida, mais a graça vai poder agir na tua vida. Paulo fala, quando Deus fala com ele, diz que a minha graça te basta, porque é na tua fraqueza que meu poder se fortalece. Deus não estava falando que é quando você peca que eu fortaleço em você. Não. Deus estava querendo falar que é quando você renuncia a tudo, é quando você abre mão dos seus desejos, é quando você abre mão das suas vontades, é quando você morre para você e vive para mim. É que meu poder vai se fortalecer em você, porque minha graça é suficiente para você viver, minha graça é suficiente para você andar em vitória, minha graça é suficiente para que você possa andar sem pecar, minha graça
te basta. É isso que Deus estava falando. É isso que Deus estava querendo trazer para a nossa vida. E nós podemos andar em vitória. Os cristãos de hoje em dia têm uma falsa impressão ou um falso engano de achar que pode viver pecando e está tudo bem. Não é isso que Deus quer. Deus, ele morreu por mim e por você, irmão, para que a gente pudesse andar em vitória. Essa graça que ele nos dá para nos salvar é a mesma graça que ele nos dá para nos dar poder para fazer as escolhas corretas, para que a gente não peque, para que a gente ande em vitória. Veja o que em 1 João, capítulo 2, versículo 1 fala. Ele fala algo super interessante, algo forte. Veja o que João está falando. Escrevo, pois, estas coisas para que não pequeis. Ponto. Se, entretanto, alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo. O que é que João está falando aqui? Olha, eu estou escrevendo isto para vocês, para que vocês não pequem. Eu acho que a gente lê isso aqui e a gente acha que é assim. Estou escrevendo isso para vocês, para quando vocês pecar, vocês saibam que tem um advogado. Não foi isso que João falou. João não falou que quando a gente pecar. Ele falou, eu estou escrevendo isso para que vocês não pequem. Eu estou escrevendo isso para que vocês saibam que Jesus morreu por você, para que você possa andar em vitória. Eu estou escrevendo isso para que vocês saibam que a graça que nos salva é a mesma graça que nos dá poder, é a mesma graça que nos dá força para que a gente faça as escolhas corretas, para que a gente não viva para o mundo, para que a gente possa viver e fazer as escolhas pautadas em Deus. Era isso que João estava querendo falar, mas parece que a gente quer ler ao contrário. A gente acha que está tudo normal, viver uma vida de pecado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Lá em 1 João capítulo 3, eu não sei se verso 12 ou 16, ele fala que aquele que vive habitualmente pecando, ou aquele que vive constantemente em pecado, é do diabo. Veja que forte, irmão. Veja que pesado que João fala. Aquele que vive constantemente ou habitualmente em pecado é do diabo. João fala isso e é algo forte, é algo duro de se ouvir, a pessoa falando que, olha, se você está pecando constantemente, meu irmão, você não é de Jesus, você é do diabo. Provavelmente, se o seu pastor falasse isso para você, você ficaria triste, chateado. Provavelmente, se seu amigo ou um parente próximo falasse isso para você, você ficaria chateado. Mas quem está falando isso para você é Jesus, irmão. Deus está falando ao seu coração e Ele está falando, se você vive constantemente em pecado, você é do diabo. Eu estou escrevendo isso para vocês, para que vocês não pequem. Mas se pecar, existe um advogado que é Jesus. Mas o normal, o que é que eu quero para vocês, é que vocês não vivam em pecado. Porque a graça, a minha morte, a morte de Jesus, foi para te libertar da escravidão do pecado. Eu morri para que você fosse liberto. Eu morri para que você tivesse esperança. E não para que você andasse em pecado, andasse em escolha errada, andasse nesse mundo errado, no vício, ambientes errados, amizades erradas. Não foi para isso que Jesus morreu por você, irmão. Essa graça que te salva, é a graça que te dá poder, é a graça que te dá força para que você ande em vitória, para que você possa fazer as escolhas corretas, para que você possa fazer as escolhas certas, irmão. É para isso que Jesus morreu por você. E algo interessante que a gente consegue perceber e entender, irmão, que a primeira coisa que acontece quando a gente peca, quando a gente faz escolhas erradas, quando a gente anda em pecado, é que a primeira coisa que é quebrada é a nossa comunhão com Deus. O pecado, ele faz com que você perca aquela intimidade que você tinha com Deus. Ela faz com que você, a primeira coisa, pare de orar. Você para de ler a Bíblia. Você não sente mais vontade de orar. Você não sente mais vontade de buscar a Deus. Você não sente mais vontade de estar na presença do Senhor. É isso que o pecado te faz. É isso que o pecado faz. Ele te afasta daquela graça que te libertou. Ele faz para que você volte para um lugar de escravidão. É isso que faz.
todo pecado, todo erro, todo engano, o que acaba logo é a comunhão, é a intimidade, é a conversa. E talvez muita gente tenha perdido isso durante a sua caminhada, porque fez escolhas erradas. Mas o que Deus está querendo trazer nessa noite para o nosso coração, irmão, e a primeira coisa que a gente falou foi que você deve conhecer a Deus e não sobre Deus. Conhecer a Deus intimamente, ter intimidade, ter entrega, ter busca, ter renúncia à vida. Foi isso que Deus falou primeiro ao nosso coração e é isso que a gente precisa entender. E porque esse conhecimento revelado Adão tinha e Eva apenas tinha um conhecimento adquirido, por isso que ela caiu no engano, por isso que ela estava mais sujeita ao erro, ao fracasso. E muitas vezes está sendo assim na nossa vida, porque a gente não conhece a Deus ainda, a gente apenas conhece sobre Deus, a gente não está tendo sabedoria para aplicar o conhecimento de Deus na nossa vida, e é isso que Jesus quer resgatar. Outra coisa, a segunda coisa que Jesus falou é que a culpa pelo pecado, quando a gente não tem intimidade com Deus, a gente não sente. Por isso que Eva, ela não percebeu, depois que comeu o fruto, que ela estava nua. Quem percebeu foi Adão, no momento que ele comeu. E isso, essa falta de convencimento do pecado, essa falta de intimidade com Deus, essa falta de entender que a graça não é apenas para nos salvar, mas a graça é para nos dar poder e força para ser liberto do pecado, é que tem feito a gente se afastar de Deus. É que tem feito muitas vezes a gente andar por um caminho que Deus não queria. E para finalizar, e esse é o último ponto, é que quanto maior o conhecimento revelado de Deus, quanto maior a intimidade de Deus, quanto maior é essa busca, maior é o juízo de Deus na nossa vida. Parece pesado isso, né, irmão? Quando a gente escuta isso, dá até um temor no nosso coração, né? Quando a gente fala, poxa, se eu tiver mais intimidade com Deus, vai ter maior juízo. Verdade. E a gente consegue ver isso nessa história que a gente leu de Adão e Eva também. Depois que os dois comeram fruto, perceberam que estavam nus, estavam em pecado, e Adão tinha o conhecimento revelado, tinha intimidade, tinha busca, e Eva tinha apenas o conhecimento adquirido, quem foi que Deus veio cobrar? Deus não veio cobrar de Eva, foi Eva que comeu o fruto. Mas quando ele chegou, ele perguntou, Adão, onde estás? E Adão fala que estava escondido atrás de um arbusto e disse que estava nu. E ele fala, quem disse a você que você estava nu, Adão? Ele não conversa com Eva, ele não pergunta a Eva, ele pergunta a Adão. Porque Adão tinha um conhecimento revelado de Deus. É como se Deus estivesse falando para Adão, Adão, eu me revelei para você. Eu falei para você que você não deveria comer e você comeu, você sabia, você tinha intimidade comigo e você foi que fez o errado. Eva também errou, ela não deixou de errar não, mas você tinha intimidade, você tinha revelação. Enquanto maior a intimidade que a gente tem com Deus, maior é a cobrança. É aquilo que Jesus fala, a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, assim é na nossa vida. Quanto maior a revelação de Deus, maior é a cobrança. E eu quero trazer alguns exemplos antes da gente finalizar para que a gente possa entender. O povo de Deus, enquanto estava no êxodo, saindo do Egito para ir para a terra de Canaã, logo no começo, na saída, Deus não havia se revelado para o povo ainda. Então aquele povo tinha apenas um conhecimento adquirido, não tinha intimidade com Deus. E aquele povo começava a reclamar de Deus porque estava sem água. E Deus fez aquelas águas amargas se transformarem em água boa para se beber. E eles beberam. Eles reclamaram de comida e Deus mandou o maná. Eles reclamaram porque não tinha carne. E Deus manda as codornas pela primeira vez. Mas apenas porque ele tinha o conhecimento adquirido até então, não veio nenhum juízo de Deus sobre eles. Mas a partir do momento que Deus se revelou a todo o povo no Monte Sinai, aquele monte que estava fumegando, aquele monte que estava trovejando, cheio de fumaça, que o povo fez, Moisés, vai lá no meu lugar, que hoje até uma música, sobe no lugar da gente, porque senão a gente vai morrer, fale Deus a você e tu passa pra gente. E naquele momento que Deus se revela ao povo,
quando Moisés desce, que o povo começa a fazer coisas erradas, a partir dali, o povo começa a morrer na hora. Naquele momento o povo fez o bezerro de ouro e Deus matou mais de 2.000 homens. E quando eles saíram naquele momento que reclamaram porque estava sem água de novo, Deus manda fogo nas beiradas do arraial e mais de 14.000 homens morrem. Oxe, mas não havia pedido água no começo e reclamado e Deus não tinha mandado e não tinha matado ninguém? Quanto maior a revelação de Deus, maior é o juízo. O povo também começou a reclamar de novo porque queria carne. Deus manda codorna pela segunda vez. E enquanto o povo ainda está comendo, o povo começa a passar mal e começa a morrer. Por quê, irmão? Quanto maior a revelação de Deus, maior é a cobrança, maior é o juízo. Eu quero trazer outro exemplo para que a gente possa entender. Dois exemplos. Os filhos do sacerdote Eli e os filhos de Arão. Os filhos de sacerdote Eli naquele tempo apenas tinham um conhecimento adquirido. Naquele momento não havia revelação de Deus. Naquele momento, até o momento do chamado do profeta Samuel, de Samuel que seria sacerdote mais à frente. E a Bíblia até fala que naquele tempo a revelação de Deus era escassa. Deus não estava se revelando para o seu povo devido ao pecado, devido a um monte de coisa que estava fazendo errado. E os dois filhos do sacerdote Eli, Hofni e Finéias, eles eram sacerdotes também. Essa história está lá em 1 Samuel capítulo 2, depois vocês leem. Eles eram sacerdotes, mas só que eles estavam fazendo um monte de coisa errada. Eles estavam roubando o dízimo das pessoas, eles estavam pegando o dízimo da pessoa e roubando. Eles estavam adulterando, tendo relação sexual com as mulheres na entrada do tabernáculo e nada acontecia com eles. Nada acontecia com eles porque eles tinham apenas o conhecimento adquirido, mas eu quero falar logo para que você não pense que pode fazer o que quiser. A ausência de juízo imediato não quer dizer impunidade. Não quer dizer que você não vai ser punido porque o juízo não está sendo imediato. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, 2 capítulos mais à frente, eles foram mortos. Deus havia falado para Samuel que ia matar toda a linhagem de Eli por causa desses pecados. Porque Eli não havia repreendido seus filhos, Deus falou que iria matar. Mas o que eu quero que você entenda é que não veio juízo imediato. Mas já para os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Essa história está lá em Levítico capítulo 10. Então, o tabernáculo havia sido construído, o tabernáculo havia sido consagrado por Moisés, Deus havia descido aquele tabernáculo, a revelação de Deus se fez presente, estava todo o povo consagrado, revelação de Deus, intimidade, e quando Nadab e Abiú entraram no tabernáculo e foram oferecer fogo estranho na presença de Deus, eles foram mortos na hora, foram fulminados. E você pode falar, mas pastor, Nadab e Abiú, só porque foram oferecer um fogo estranho, morreram na hora. Hofni e Finéias estavam adulterando, estavam roubando e não morreram na hora. Quanto maior a revelação de Deus, maior é o juízo de Deus. Quanto mais intimidade, mais cobrança vai ser na sua vida. E eu quero trazer um exemplo do Novo Testamento, que de Ananias e Safira. A igreja primitiva estava começando, Jesus tinha sido morto e ressuscitado, a igreja estava se reunindo, a igreja primitiva estava vivendo um avivamento, todo mundo estava se reunindo, pessoas sendo curadas, o evangelho sendo pregado, a presença e a revelação do Senhor lá sendo muito forte. E aí o que é que Ananias e Safira faz? Mentem para Pedro, mentem para o Espírito Santo. E quando eles mentem, eles são fulminados na hora. Quando eles mentem, eles morrem na hora. Ananias morre, depois vem sua esposa, morre também porque ela continuou mentindo. Porque quanto maior a revelação de Deus, maior é o juízo de Deus. Conhecimento revelado, revelação, intimidade, busca, renúncia, maior é o juízo. E aí eu quero falar sobre o conhecimento adquirido também no Novo Testamento. Talvez até fazendo um paralelo com a nossa vida. A Bíblia fala que o pai da mentira é Satanás,
o salário do pecado é a morte. Eu tenho certeza que você ou eu, em algum momento da nossa vida, a gente já contou alguma mentira, mas você não morreu porque você está aí na live, eu não morri porque eu estou aqui. Nós já cometemos alguns outros pecados e a gente não morreu imediatamente, mas a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas é aquilo que a gente está falando. Quanto maior a revelação de Deus, quanto maior a tua intimidade, maior vai ser a tua cobrança. E não é porque não está vindo juízo imediato sobre a tua vida, não é porque não está vindo juízo imediato sobre a minha vida, quer dizer que eu posso viver a minha vida de qualquer jeito, quer dizer que eu vou viver uma vida de impunidade. Não. Porque se a gente não se arrepender, se a gente não mudar a nossa vida, nós iremos pagar o preço pelas nossas escolhas. A Bíblia fala que aqueles que morrem em pecado vão para o inferno. E o que Deus quer trazer nessa noite, irmão, ao nosso coração é que a nossa busca, a nossa renúncia, a nossa entrega para o Senhor seja verdadeira. Que a gente busque a Ele nessa noite, não conhecer apenas sobre Ele, mas conhecer a Ele intimamente. Conhecer a Ele intimamente, renúncia, busca, entrega, dedicação. Porque só assim, a graça que te salva, a graça que te liberta, a graça que te empodera, vai te dar condição de você andar em uma vida de vitória, de você andar em uma vida sem pecado, de você poder fazer as escolhas corretas, irmão. É isso que Jesus espera nessa noite, é isso que Jesus espera da sua vida, da minha vida, que a partir de hoje nós tenhamos sabedoria para aplicar o conhecimento que a gente está recebendo de Deus, para que a gente possa transformar esse conhecimento adquirido num conhecimento revelado, num conhecimento de intimidade, para que a gente possa aplicar na nossa casa, para que a gente possa aplicar todos os princípios bíblicos, todos os ensinamentos que a gente tem aprendido, porque aquele que ouve a palavra e não pratica é tolo e é insensato, mas aquele que está escutando os conhecimentos, está escutando Deus falar e começa a praticar, ele é sábio. Ele tem construído a sua casa na rocha, porque ele tem cavado, ele tem buscado, ele tem ido atrás de Deus, e quando ele acha a rocha, ele lança os alicerces. Ele lança o alicerce e começa a construir sua casa e a sua vida na rocha, a rocha que é o próprio Jesus Cristo. É isso que a gente deve fazer nessa noite, irmão. E eu oro para que você tenha sabedoria para fazer as escolhas corretas, para que você possa fazer aquilo que Jesus faria no seu lugar. E algo que eu sempre falo e eu costumo falar, e mais uma vez eu digo para você, antes de fazer qualquer escolha, antes de tomar qualquer atitude, pergunte o que Jesus faria no seu lugar. Quais seriam as escolhas que Jesus faria no seu lugar, irmão? Será que ele perdoaria essa pessoa que te machucou? Será que ele continuaria frequentando esses ambientes? Será que ele continuava fazendo essas postagens que você faz e talvez tenha escandalizado, tem feito com que pessoas te desejem, pessoas que tenham relacionamento? A Bíblia fala que a gente não deve pôr tropeço nem escândalo na vida do nosso irmão. Será que Jesus faria isso no seu lugar, irmão? Será que Jesus escolheria mentir? Será que Jesus escolheria ser arrogante? Será que Jesus seria ignorante com a sua esposa ou com o seu marido? Será que Jesus trataria as pessoas de maneira sem se importar com elas, assim como você vem fazendo? E o que eu quero falar para vocês, irmão, é que vocês comecem a pensar assim: o que é que Jesus faria no meu lugar? Quais seriam as escolhas de Jesus no meu lugar? E eu quero terminar essa noite, irmão, orando por você, orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, para que Deus tenha uma
uma revelação na sua vida, para que você tenha um conhecimento revelado de Deus nessa noite e não apenas um conhecimento adquirido, que essa palavra não seja mais uma expressão ou uma expressão de sabedoria humana, mas que essa palavra ela ganhe poder, que ela ganhe vida e que você seja sábio para fazer as escolhas corretas, para que você seja sábio para fazer aquilo que Jesus faria no seu lugar. Deixa eu orar por tua vida, irmão. Feche os teus olhos onde você estiver. Senhor Deus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por essa noite, por essa palavra, Senhor, por tudo aquilo que tu falou no nosso coração, Senhor. Pai, que esse incômodo que foi gerado, para que esse sentimento que está apertando o nosso coração nesse momento, Senhor Jesus, seja transformado, Pai, num sentimento de paz, para que a gente possa aplicar tudo aquilo que está sendo ensinado da maneira correta, para que cada uma dessas pessoas tenha sabedoria na sua vida, Pai, para fazer as escolhas que o Senhor faria no nosso lugar, Senhor Jesus. Eu declaro, Pai, na autoridade do Teu nome, Pai, que ninguém vai sair nessa noite da mesma maneira que chegou. Vai ter transformação, vai ter mudança de escolha, mudança de ambientes, mudança de amizades, mudanças de vícios, Pai. Pessoas vão ser libertas nesse momento de vícios, de pecados, Senhor Jesus, porque Tu nos dá a Tua graça. Isso não vem de nós, nós não merecemos, não tem nada nosso, Pai, é tudo Teu. A força para andar em vitória não é nossa, não é porque somos bons, não é porque somos fortes, mas é porque a Tua graça nos alcançou e a Tua graça, ela nos dá poder para andar em vitória, Senhor Deus. E é no Teu santo nome, nesse nome lindo e maravilhoso, o nome de Jesus, que eu oro, agradeço. Amém, amém e amém, meu irmão. Eu peço a vocês que ainda estão aí, compartilha essa live aí. Ela vai ficar 24 horas aqui no Instagram e ela vai estar lá no YouTube daqui a 30 minutos, já vai estar disponível lá. Então compartilha o link do YouTube para as pessoas poderem assistir. No YouTube fica disponível para o resto da vida, vai estar lá. Então, se você quer fazer e praticar o ID de Jesus, de evangelizar as pessoas, compartilhe essa live, compartilhe essa informação. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve lá, Igreja Anglicana Lagoa, e ativa o sininho para que toda vez que tiver mensagem você receba. E tem outras mensagens que podem falar o teu coração lá também. Então, que a gente tenha uma noite maravilhosa na presença do Senhor e que Jesus volte a ser a prioridade da nossa vida. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos. A paz de Jesus a todos. Fique com Deus.